Bom, e nesta quinta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, afirmou que o judiciário e a liberdade de imprensa são pilares da democracia. No entanto, o ministro voltou a cobrar do Congresso a regulamentação das redes sociais. A fala foi feita durante o seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia no STF. É que elas acabam propagando e atacando a democracia. Alexandre de Moraes, que atualmente é o presidente do TSE, citou a atuação do tribunal nas eleições do ano passado. Tudo foi organizado no dia 8 de janeiro a partir da festa da Selma. Ou seja, pelas redes, com uma série de mensagens fraudulentas, mentirosas, que se iniciaram lá atrás em relação a inexistentes e absurdas alegações de fraude às urnas. E o Poder Judiciário soube evoluir, avançar. Nós estamos ainda muito longe, digamos, do ideal. Foi possível fazer com que o Judiciário começasse a aprender não só a entender a questão da desinformação, a importância de se combater a desinformação, como também estabelecer mecanismos importantes para salvaguardar a democracia. Aqui é o combate à desinformação e defesa da democracia. Silvio, esse seminário aí de combate à desinformação e defesa da democracia ocorreu na manhã de hoje no prédio do STF. De manhã, o ministro Alexandre de Moraes participou desse evento e, na sequência, foi para o julgamento que iniciou às 9h30 da manhã, mas deu tempo de ele dar uma passadinha aí no seminário para falar sobre regulação das redes sociais. Pois é, eu me espantei pouco antes de você exibir as imagens. Eu perguntei, foi isso hoje, Paula? Isso aconteceu hoje, Paula? Porque estamos todos focados e atentos num julgamento muito importante que acontece no Brasil sobre os primeiros réus do dia 8 de janeiro. Mas, como você bem lembrou, deu tempo de dar uma passadinha e fazer um discurso, um pronunciamento com todo o viés político, mais uma vez um viés politizado. Ele disse que a justiça e a liberdade de expressão são pilares da democracia, são pilares constitucionais. A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, o direito de reunião são pilares constitucionais. O judiciário é um dos 3 pilares da Praça dos 3 Poderes, assim constituída conforme a nossa Constituição. Também cabem nesta praça o Congresso Nacional, cujas prerrogativas estão absolutamente usurpadas porque foi atropelado pelo judiciário que legisla. E também o Poder Executivo, que parece concordar e até estender parte das suas atribuições também à Suprema Corte da República. Pois bem, eu repito, é um Supremo Tribunal Federal que legisla. Esta semana eu fiz um comentário, salvo engano, em relação ao imposto sindical, Paula, que era justamente nesse ponto. Eu imagino a situação de deputados e senadores, de parlamentares que foram eleitos há menos de um ano, em outubro do ano passado, aqueles que ainda têm brio, aqueles que ainda têm vergonha na cara, quando eles retornam para as suas bases, quando eles encontram alguém que depositou a confiança e o voto nele e ouve. Mas, deputado, eu votei no senhor, o senhor disse que era contra determinada medida, o senhor disse que trabalharia por um projeto em relação a tal medida. Mas o que aconteceu, porque ela já está sendo aplicada no Brasil, eu vejo nas manchetes dos jornais que já foi decidido sobre isso e ele responde. Sim, o Supremo decidiu, o Supremo formulou, o Supremo revisou, o Supremo vai aplicar. E imaginem vocês, para que serve o Congresso Nacional? Para nada. Está absolutamente fechado. Serve para os parlamentares aproveitarem a tribuna, fazer discurso, usarem as redes sociais, recortar, talvez já pensando nas próximas eleições. É exatamente isso que nós estamos assistindo no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, num dia tão importante como hoje, o segundo dia do julgamento dos réus do dia 8 de janeiro, ele estava fazendo um discurso sobre liberdade, sobre funcionamento de redes sociais, sobre o judiciário. Eu não acho que isso é papel de alguém que deveria estar concentrado, com todas as atenções focadas justamente num dia tão importante e num julgamento que ficará para a história.
Augusto, vou só aproveitar para trazer mais um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, que participou desse seminário na manhã de hoje no STF como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse o seguinte, abre aspas, avançamos muito na justiça eleitoral, alterando o prazo para retirada de conteúdos nas redes. De 24 horas, passou para 2 horas, depois 1 hora e no dia das eleições em 15 minutos. Ou seja, acarreta um dano, mas menor, fecha aspas, e nós observamos aí durante toda a última campanha eleitoral, o TSE funcionou como um órgão censor de conteúdo, né, Augusto? Claro, sem ter poderes para tanto, não faz parte das atribuições, aliás, não precisa nem existir. Como em vários países não existe esse negócio de TSE, não é um tribunal, não podia funcionar como tal, no entanto, aqui como puxadinho do Supremo, faz o que quer. Né? Por enquanto faz o que quer. O que eu queria dizer é o seguinte, se eu estiver enganado, o Silvio, que sabe tudo aí sobretudo nessa área, vai me corrigir. Me parece que o vereador, que o advogado do Tiago, né, foi julgado hoje, ele é vereador na cidade dele. Então é muito provável que tenha sido uma ironia, né, no Moraes, que tenta camuflar o que é visível, né? É um pote até aqui de cólera. Ele adoraria dar voz de prisão ao advogado e não pode. Ninguém pode tudo, nem ele. Vai descobrir rapidamente que já chegou, mas foi muito além dos limites. Foi muito além. E se o advogado é vereador, ele foi eleito pelo povo da cidade dele. Provavelmente será reeleito com a ajuda dessas declarações do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, para quem não sabe, eu quando apresentava o Roda Viva, acho que em 2016, está aí na internet, eu fiz uma entrevista com o Alexandre de Moraes, que era secretário de Segurança do governo estadual e queria ser governador, nunca conseguiu. Sempre sonhou com isso. Ele quis ser político, foi filiado ao PMDB, depois ao PSDB, sempre teve esse sonho não concretizado, porque aí é complicado. Aí você precisa de mais votos, você precisa ser simpático, tá? Você não pode gaguejar na hora que fica irritado, você não pode deixar transparecer que você ficou indignado, porque juiz deve ser sensato, deve ser equilibrado. E aí, sensatez, está aí uma qualidade de que ele foi completamente desprovido desde o berçário. Desde o berçário. Nasceu para acusar. Nasceu para dizer aquela gaba, nasceu para fazer o que condensou daquela frase. Tem muita gente para prender, tem muita multa para aplicar. Eu acho que acabaram. As prisões começam a acabar as multas, também porque para tudo há um limite e a paciência do Brasil se esgotou.